Olha, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Se eu sou qualquer um ali dos governistas que está tentando defender o Bolsonaro a todo custo na CPI, eu nem espero o presidente sair do hospital, eu já vou logo solicitando um aumento no orçamento paralelo, porque tem ficado difícil defender o governo. E passar vergonha na CPI eu também não quero, tem que pagar um bom preço aí em tratores, porque hoje foi mais um dia de derrota para os governistas. Mais um dia de derrota, com assim, lampejos de vergonha, Porque as teses levantadas pelos governistas foram teses assim sem pé nem cabeça e uma argumentação frágil, pueril em alguns momentos. Porque o depoimento do Cristiano Dadavati foi muito esclarecedor. Ele se mostrou muito solícito, apresentou documentos, apresentou conversas, apresentou e-mails, confirmou alguns pontos, deu luz para outros e principalmente abriu novas suspeitas. Ele confirmou que aquele áudio do Luiz Miranda era para comprar luva, não tinha nada a ver com vacina, derrubando mais uma teoria maluca levantada pelos governistas. Inclusive, Marcos Rogério hoje ele estava descontrolado. Perdeu completamente as estribeiras, usou todo o léxico que ele usa, todo o vocabulário tradicional das sessões Marcos Rogerísticas, porque ele fala de narrativas, ele usa muito essa palavra, também usa ilações, pela ordem, senhor presidente, sempre fala isso. E hoje ele levantou uma argumentação que assim foi risível. Tanto é que ele levantou e foi embora depois. Ele falou que... Ele se apegou, na verdade, a um ponto que o Cristiano tinha solicitado um auxílio emergencial e conseguiu, só que ele foi de um modo indevido. E ele queria utilizar essa argumentação do auxílio emergencial para desacreditar todo o restante do depoimento, falando que o depoente era mentiroso, inclusive ventilou a possibilidade de prisão do depoente. Mas assim, passou vergonha. Como diria os antigos, pagou o mico. Mais uma vez, Marcos Rogério tem pagado muito mico na CPI. E outro que passou por alguns dessabores foi o líder do governo, o Fernando Bezerra. Fernando Bezerra perdeu também completamente as estribeiras, ficou vermelho, eu achei que ele fosse explodir e perder ainda mais os cabelos que ele tem. Porque ele tem pouco cabelo, mas até o final da sessão, até o final da CPI, foi prorrogado por mais 90 dias, ele vai perder todos os cabelos. Situação complicada para o senador Fernando Bezerra, que soltou a frase mais importante da CPI de hoje. O líder do governo no Senado falou que ele estava constrangido pela negociação do Ministério da Saúde com a Dadavati, porque de fato uma negociação que causa constrangimento. E por que causa constrangimento? Porque o governo federal sabia de todas as irregularidades, de todos os problemas com a Dadavati. E mesmo assim avançou e prosseguiu com as negociações. O governo federal inclusive já sabia que a Dadavati tinha tido problemas com o governo canadense, porque ela tentou aplicar golpes em vários países do mundo. Só que o governo canadense, quando percebeu que havia um golpe, recuou, o governo brasileiro avançou nas negociações. Aí que está a diferença. Porque o que a Dadavati queria? A Dadavati queria uma carta de intenção de compras, com a quantidade de doses e o valor por dose. Porque com essa carta a Dadavati poderia chegar a um banco e pedir empréstimo, porque era um empréstimo lastreado. E é claro que nunca iria pagar esse empréstimo. Nunca iria pagar. E o Cristiano confirmou que houve as negociações do governo com a Dadavati. Inclusive o jantar da propina com o Cabo Dominguete e o encontro dele, Cristiano, com o Elcio Franco. Só que a Dadavati, pessoal, não possui CNPJ no Brasil, não possui nem operação na América Latina, é uma empresa dos Estados Unidos. E a relação do Cristiano e do Cabo Dominguete com a Dadavati é uma relação assim estranhíssima. Porque nós não sabemos se tem formalidade aquilo. Eles não eram contratados como pessoa física, eles não eram contratados com carteira assinada. Aparentemente tinha um contrato com PJ, mas a gente não sabe se tem contrato ou se era só e-mail. Para vocês verem o nível da situação. Porém, um dos momentos mais importantes foi que o Cristiano confirmou a existência da facção dos militares dentro do Ministério da Saúde. Nós sabíamos que tínhamos duas facções, a facção do Centrão e a facção dos militares. Só que essa facção dos militares, aparentemente, ela tinha uma bifurcação. Eram duas facções de uma. A facção do Elcio Franco, que é citado em todas as CPIs, todas as sessões ele é citado, e a facção do Elcio Blanco. Elcio Blanco. Tanto é que em um momento, quando o Cristiano foi conversar com o Elcio Franco, e ele citou, olha, eu já estou negociando com o Elcio Blanco. O Elcio Franco assustou, mas peraí, como você está negociando com o Elcio Blanco? Eles não sabiam que a Dadavati estava negociando com o Elcio Blanco. E no momento em que Cristiano confirmou o pedido de propina por parte do governo, ele falou assim que a turma do Blanco pediu a propina. E o Roberto Dias, que é da turma do Ricardo Barros,
porque ele foi apadrinhado do Ricardo Barros no Ministério da Saúde, aquele que foi preso na semana passada por ter mentido na CPI. Ele cobrava incessantemente, de modo insistente, ele cobrava a Davachi sobre as vacinas. Um comportamento atípico do governo, que não teve esse comportamento com a Pfizer, não teve com a Coronavac, porque eles não tinham intermediários. Não tinham intermediários. Pfizer e Coronavac era direto com a empresa. Mas Covaxin e Davachi, AstraZeneca e Davachi, que tinham intermediários, eles estavam loucos para comprar a vacina. Loucos para comprar. E aí tem um outro problema, pessoal, da tese do governo. Porque o governo quer lançar uma tese que é uma tese assim frágil, que não houve corrupção porque não foi comprada as vacinas. Só que isso é risível, é risível, é risível. Você não precisa ter o fechamento do contrato da compra de vacinas para ter corrupção. Houve corrupção. Houve o pedido de propina, foi confirmado hoje. O governo sabia de todas as irregularidades e mesmo assim avançou. E mesmo assim avançou. Então, se os governistas estiverem de fato pensando em dar prosseguimento com essa tese de que não houve corrupção porque não foi comprado nenhuma dose das vacinas, isso é ridículo. Eu esperava muito mais de um senador com o calibre do Fernando Bezerra. Do Marcos Rogério, que está agora lá, tudo bem, a gente até passa, porque é menino ainda. Mas, Fernando Bezerra, essa vai ser a melhor tese que vocês têm para usar? Se essa é a melhor tese do governo, o governo já acabou, o Bolsonaro vai ser preso, não adianta mais, porque essa tese é uma tese risível, uma tese totalmente pueril. Pueril. E para piorar, porque nada que não está ruim possa piorar, o Cristiano citou todos os militares da alta cúpula do Ministério da Saúde. Todos eles participaram das negociações, mostrando de fato que havia essa facção dos militares dentro do Ministério da Saúde. O que derruba um dos pilares do governo Bolsonaro com relação à honestidade. Porque Bolsonaro se atrela muito aos militares para mostrar que ele tem disciplina, patriotismo e principalmente que ele é honesto. Mas agora nós estamos vendo que o Ministério da Saúde tinha muitos militares extremamente desonestos que foram exonerados. Eles foram expurgados do Ministério da Saúde, incluindo o Elcio Franco. Mas o Elcio Franco continua no governo, porque ele está lá ao lado do presidente da República, no Palácio do Planalto. Ele continua ainda membro do governo, apesar de todas as denúncias ou de todas as suspeitas, como você queira chamar, em cima dele na compra das vacinas. Porque todas as sessões da CPI, ele, o coronel Elcio Franco, é citado. É citado. E quem levou a Davachi, é a coisa pior, a coisa muito suja, quem levou a Davachi para negociar com o governo federal foi justamente o reverendo Hamilton. O reverendo Hamilton, que tinha uma relação próxima com a família Bolsonaro. Ele era muito próximo de Michele Bolsonaro. E o reverendo Hamilton teve conversas direto com o presidente da República. Então perceba, o governo federal, o Ministério da Saúde sabia de todo esse esquema da Davachi. Bolsonaro negociou com a Davachi na figura do reverendo Hamilton. Então esse é um esquema cabeludo de corrupção que envolve vida das pessoas. Inclusive envolve o esquema da CPMI das fake news. Porque tem um grupo chamado Força Brasil. E esse grupo Força Brasil está sendo investigado na CPMI das fake news, que vai voltar ativa e vai pegar o Carluccio. Carluccio está na mira da CPMI das fake news. Esse grupo Frente Brasil tem um site e esse site postou assim inúmeras notícias falsas sobre a pandemia. Falou do vírus chinês, falou que provocava esterilidade, um negócio assim absurdo sobre as vacinas. Inclusive, lançava notícias falsas sobre a Pfizer e sobre a Coronavac. Porém, eles que eram tão críticos assim da Pfizer e de outras vacinas, intermediaram as negociações, na verdade levaram integrantes da Davachi, no caso o Cristiano Dominguete, para negociar com o governo. Então, o grupo Força Brasil, que publicava notícias falsas sobre a vacina da Pfizer, intermediou a negociação com a Davachi junto ao governo federal. E aí nós precisamos também averiguar, e é claro que isso fica muito claro, mas há uma enorme suspeita de que esses grupos falavam para o governo Bolsonaro e desmereciam as vacinas da Pfizer e as vacinas da Coronavac, talvez para ganhar tempo, junto com a negociação da Davachi, que foi uma negociação muito rápida. Perceba que a CPMI das fake news começa a se juntar à CPI da pandemia. O governo Bolsonaro está em muitos maus lençóis, porque começa a haver também propagação de notícias falsas para desmerecer outras vacinas,
para que esses grupos se beneficiassem de modo indevido com a compra de vacinas que nem seriam entregues, porque elas não existiam. Davachi não possuía nenhuma vacina. Agora temos que saber se integrantes do gabinete paralelo também tiveram participação com isso, mas o esquema começa a ficar cada vez mais complicado. E é por isso que o meu conselho a Marcos Rogério, Jorginho Melo e todos os outros governistas da CPI é o seguinte: peçam um aumento no orçamento paralelo, porque vai ficar difícil defender o governo Bolsonaro daqui para frente. Se inscreva no canal, hoje é dia de vídeo especial para os membros, depois lá por volta das 9, 9h30, então fiquem ligados, torne-se membro também, R$ 1,99 por mês, é muito baratinho, Twitter @Profiléu Oficial, Instagram, canal Profiléu.